Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também com a gente a Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Olha só, a gente está hoje no programa Conexão, batendo um papo. A gente vai bater um papo com o Dr. Luiz Domingos Belges, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, médico neurologista. Muito nos honra com sua presença aqui hoje para falar sobre convulsões. É isso mesmo. O que são as convulsões? Quais são os motivos? Se convulsão é tudo a mesma coisa? Tudo é epilepsia ou nem tudo? Enfim, a gente vai falar sobre isso com o Dr. Belges hoje. Doutor, muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui em mais uma edição do nosso programa. Obrigado. Mais uma vez agradeço também o convite. É um prazer estar aqui. E esse tema que você colocou, Marcos, eu acho que é muito interessante, porque nós temos observado aí na mídia, né, determinadas situações. No tempo passado aí, aquela pessoa no Rio de Janeiro que invadiu a praia, disse que tinha epilepsia e teve uma crise. Eu acho que é importante a gente diferenciar mesmo, né? O que é a doença, epilepsia, o que é uma convulsão. Toda convulsão é epilepsia, ou às vezes você pode ter uma crise convulsiva sem ter a doença, a epilepsia, né? Doença epilética, ou até um desmaio, uma síncope que a pessoa tenha, né? E às vezes confunde com a convulsão, né? E até aquelas crises também psiquiátricas, que às vezes a pessoa imita uma crise e não tem a doença, né? É um processo psicológico, né? Que a gente chama conversão, quando a pessoa se manifesta como se fosse uma convulsão, mas não é, né? Doutor, e como é que a gente define, por exemplo, a convulsão, ela é o que, afinal? Então, a convulsão é quando o cérebro realmente dá um apagão e é uma descarga elétrica muito grande. Aliás, você pode provocar a convulsão quando faz eletrochoque, né? Os pacientes no passado, acho que até hoje voltou a ser feito, quando está num processo de depressão muito grande, alterações psiquiátricas grandes, eles provocavam um eletrochoque no cérebro e a pessoa convulsionava. Então, é uma descarga elétrica muito forte que cria dentro do cérebro. E com isso a pessoa sai do ar, né? Ela se apaga e tem os movimentos, né, involuntários dos braços e das pernas. É como se enfiasse o dedo numa tomada, né? Então você tem a doença que pode provocar isso, que é a epilepsia. A epilepsia, você tem um distúrbio localizado num foco, numa região do cérebro. E a mais comum é na região temporal, que a gente fala que é a área da emoção. Ali você vai acumulando essa energia e, de repente, essa descarga se propaga. É como uma onda elétrica que se propaga pelo cérebro. E quando ela vai se propagando, a pessoa perde o sentido. No começo, ela pode estar consciente até. Ela começa a sentir mal, começa a ter um mal-estar, às vezes começa a ter alucinação, começa a ouvir vozes, começa a ver uma coisa diferente. Pode começar a se movimentar um braço ou uma perna, né? Dependendo do foco onde está. A gente fala foco, é o local onde essa descarga elétrica está ocorrendo, né? Porque, lembrando, né, Marcos, o nosso cérebro é uma atividade elétrica que ocorre ali dentro, né? Uma transmissão elétrica de células para células. Quando essa transmissão elétrica acelera, quer dizer, o cérebro não consegue controlar essa movimentação elétrica, e para isso a gente tem as substâncias químicas que ou inibe ou coexcita. Nesse momento você tem as substâncias que só excitam essa descarga elétrica, ela começa a correr por todo o cérebro. E aí vai um apagão, é como se ele tivesse mesmo na sua casa um curto-circuito, né? Isso vai atingindo todos os aparelhos e o cérebro é a mesma coisa. E aí a pessoa tem esses movimentos que dura a mais ou menos de 1 a 2 minutos, essas crises convulsivas que vai, né, machuca, a pessoa tem às vezes deslocamento do ombro. Porque geralmente ela cai, né? Cai, claro. Primeiro ela cai, né?
Ela cai, porque perde completamente a coordenação motora, você perde a força, né? Quando você tem esse apagão, se desliga o cérebro, você está desligando o cérebro do corpo, né? Como se estivesse desligando daqui para baixo, então se apaga. Aí começa a ter essa excitação nessas áreas do cérebro que são responsáveis pela movimentação dos braços e da perna. Então é como se acelerasse e começasse a ter os movimentos, né? Os movimentos dos braços e das pernas, e a pessoa começa a tremer também. Pode morder ou não a língua, ela cerra os dentes e morde a língua durante uma crise convulsiva. Por isso que a gente fala, não põe o dedo na boca para mexer a língua, porque você pode até machucar o seu dedo ou o próprio paciente. Então não tem que enfiar nada dentro da boca. No passado tinha aquele negócio, põe uma colher, abre a boca, põe o dedo. Não, não tem que fazer nada. Falava que não podia enrolar a língua e tal. Isso é normal, absolutamente normal. Porque vai durar no máximo uns 2 minutos, daí passa. Passou, a pessoa para de ter esses movimentos, só que ela entra num estado profundo de relaxamento, né? Então aí relaxa todo. Quando ela relaxa, pode até urinar. Se ela está com a bexiga cheia, esvazia a hora que tem um relaxamento. Aí urina, ou pode até defecar também, né? Em determinados momentos. Passou essa crise, a pessoa volta confusa, volta sonolenta, né? Não volta normal. Toda crise convulsiva, você nunca volta ao normal. Por isso que é interessante, muitas vezes, pessoas que falam que tiveram a crise convulsiva, e você pergunta, eu voltei bem. Opa, alguma coisa está errada aí. Então, deve ser uma crise simulada. Não é para voltar bem, né? Não, não é. Então, o paciente, quando tem a crise convulsiva, ele volta mal, né? Volta passado, sonolento, confuso, né? Desorientado, que vai durar mais ou menos uns 30 minutos até ficar normal, né? Então, essa é a crise convulsiva mesmo. A crise... E aí tem várias causas, né? Só voltando, então, a falar da crise convulsiva, você pode ter crise convulsiva por você ter a epilepsia, que é uma doença que você já nasce com ela, pode ser genética essa doença, né? Já dentro do útero, durante a nossa formação, já ocorre esse defeito no cérebro por fatores de higiene, ou mesmo durante a gestação que pode ocorrer esse defeito, ou você adquire durante a vida. Você pode ter um trauma craniano, uma pancada forte na cabeça que lesa uma parte do cérebro, aquela área que foi lesada, então, pode funcionar como foco dessas descargas, dessa perda desse controle dos neurônios. Você pode, pós uma infecção, uma encefalite, você pode depois começar a ter essas crises pós uma encefalite, pós meningite. Você pode ter, às vezes, pós uso de drogas, né? Cocaína. Você pode ter uma crise convulsiva no paciente que é dependente químico, né? Que vai mexer com essa área do cérebro. Álcool também. O álcool também, depois de um certo tempo, pode começar a afetar e você começar a ter crises convulsivas pelo uso abusivo do álcool. Após uma sequela de AVC, né? É comum isso, né? A pessoa que passa por um quadro de AVC, depois tem alguns... Depois naquele local que teve a lesão, aquilo fica funcionando como foco e pode começar a ter crise convulsiva. E são vários... O estresse pode... Então, aí que está. É interessante isso. Eu sempre cito, às vezes, quando eu estou comentando com os pacientes, né? Nós temos um caso famoso no Brasil que foi do Ronaldo, né? Ronaldão, né? Sim. Na Copa de 2002, não, 98, desculpa. 98, na França. Copa de 98 na França. Então, aquilo, pelo que o pessoal descreveu naquele momento, que estava com ele no quarto, foi uma crise convulsiva mesmo, né? Não foi nada que ele teve a convulsão, pelo que a gente, na época, viu na televisão, né? Nos jornais, né? Descreveram como uma crise convulsiva. Eu não me lembro qual era o jogador que estava com ele no quarto, que saiu correndo e ele estava mesmo se debatendo. Tanto que levaram para o hospital lá em Paris e injetaram, fizeram medicamento anticonvulsivante nele. Por isso que no dia seguinte ele estava meio grogue, né, no dia do jogo, porque deram medicamento para a crise convulsiva para ele, né? E não acharam nada, tanto que ele voltou depois numa boa, né? Você vê que voltou a jogar, foi campeão em 2002, né? E o paciente, quando é epilético, ele não pode jogar bola, né? Então, ele não tinha epilepsia. Então, como é que você consegue explicar aquele momento que ele teve aquela crise convulsiva, né? Realmente o estresse, um estresse muito grande, tem que ser uma coisa realmente intensa, né? Que você vai acumular essa carga elétrica numa determinada parte do cérebro, você não tem uma válvula de escape, você não tem como soltar essa descarga. E essa descarga, então, ela se propaga para o cérebro
e é o momento que a pessoa tem a crise convulsiva. Então, pode sim. Um estresse muito intenso, você pode desencadear uma crise convulsiva. Mas, geralmente, toda crise convulsiva você tem que investigar muito bem. Você não pode dizer, isso é estresse. Não, você tem que investigar, porque pode ser, esqueci de comentar aqui, uma das causas, pode ser a primeira manifestação também de um tumor cerebral. Então, o paciente começa com um pequeno tumor no cérebro, que vai crescendo aos poucos, e a primeira manifestação pode ser a crise convulsiva. Pode ser também um aneurisma cerebral que rompeu, rompeu o aneurisma cerebral, que é aquela dilatação do vaso. Sim. Então, ele pode vir com a crise convulsiva. Então, toda crise convulsiva, você tem que investigar e muito bem. Você tem que fazer todo o processo de exames, imagem, ressonância, às vezes necessidade de líquido para ver a causa, Interessante lembrar que no Brasil, há muitos anos atrás, a gente tinha uma epidemia na população que era de cisticercose. Cisticercose é aquele do porco, que pessoas que falavam que tinha no porco, a Taenia solium, que a gente ingeria essa larva, ia para o cérebro e ali era uma das causas que provocava muita crise convulsiva. Conheço bem. Que provocava muita crise convulsiva. Então, no passado, no Brasil, a gente tinha, quando falava a primeira crise convulsiva, será que pode ser cisticercose? Já pensava nisso, primeira causa. Felizmente, hoje é raríssimo, Não sei se pode voltar, porque está aí a febre amarela voltando também, É verdade. Mas, pelo menos até um tempo atrás, a gente tinha praticamente erradicado a cisticercose do nosso meio. Mas era muito comum, me lembro, no início, quando eu comecei a clinicar, a gente via com uma frequência muito alta. E todas as vezes você tinha que pensar sempre em cisticercose na hora que dava isso aí, Você pegar uma população grande. Há um tempo atrás a gente vê muita gente que passou por cirurgia e tal, hoje você não escuta mais, Nunca mais. Eu nunca mais peguei, inclusive no consultório, depois de 15, 20 anos para cá, eu nunca mais peguei um caso de cisticercose. E no início, durante a faculdade, era muito comum a incidência de cisticercose na população. Felizmente, porque eu acho que tudo entrou o processo também da parte de sanitarismo, hoje você não pode mais criar animais, tem que ter o controle. Naquela época era muito comum, E você comprava sem controle sanitário, nada, Então, isso foi um ponto muito positivo, que felizmente para o Brasil as coisas mudaram nesse aspecto, Então, era sempre assim. Então, todas as vezes que você tem um paciente que teve a primeira vez a crise convulsiva, você vai ter que investigar. E não é tão simples, porque até uma hipoglicemia pode dar uma crise convulsiva, Então, às vezes o paciente entra no estado de baixa de glicose muito grande, ele pode ter a convulsão por falta de açúcar ali no cérebro, você pode desencadear uma crise. Então, toda crise, a primeira crise, você tem que fazer uma investigação ampla, para depois você falar, não tem nada ou tem alguma coisa, E começar o tratamento para prevenção. Existem outras crises que não são as convulsões, que podem estar relacionadas também a epilepsia, porque a epilepsia não é só crise convulsiva, Então, você pode ter uma crise epilética sem ser convulsão. Ah, é? Então, quando a gente tem epilepsia é todas as vezes que você tem essa descarga normal no cérebro, que você faz o diagnóstico através do eletro, que aparece uma descarga anormal, maior do que o padrão normal. E dependendo do local que essa descarga se localiza, você vai ter as crises epiléticas. Então, você pode ter uma crise só de ter tremor no braço, movimentação, que dura alguns minutos e passa. É uma crise motora que a gente fala, uma crise epilética motora, não é convulsão. Sempre lembrar, convulsão é aquilo quando o paciente cai, perde o sentido e ele tem as crises de movimentação de braço e de perna. Chama crise convulsiva tônico-clônica. Primeiro dá o espasmo, depois começa a ter a contração. Deixa eu rapidinho para o intervalo, doutor, e a gente volta para falar mais aí sobre as convulsões. Não sai daí não, programa Conexão hoje conversando com o doutor Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, conosco aqui no Conexão. É rapidinho, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, e também com a gente a Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras. Se o problema aí na sua casa é com trinca e rachadura, ligue 3304-0334, Lapa Reforço de Fundações, gente que conhece do assunto. O intervalo a gente volta na sequência, não sai daí não, até já.